Muito bem. Roberto, boa noite. Tenho a impressão que, na minha opinião, pelo menos, o Tuano veio de forma até surpreendente, abafando, conseguiu fazer 2 gols, que dava a impressão que o Londrina poderia sucumbir. Teve a reação, demorou um pouquinho, conseguiu chegar ao empate. Faltou o que, na sua opinião, no segundo tempo, a estratégia montada, para que o Londrina conseguisse, pela primeira vez, virar o jogo aqui do Estado do Café? Bom, primeiramente, boa noite a todos. E realmente, como você falou, nós começamos de uma maneira que o que eu propus da gente fazer um jogo decisivo, entrar de uma maneira forte para que a gente pudesse tomar as rédeas da partida e assim, analisando friamente os 2 gols, né, que nós tomamos, foram falhas não setoriais, mas às vezes em muitos momentos até individuais. Seria gols que normalmente daria para se corrigir. Então você tem que estar mexendo não na parte tática, mas sim na parte individual. E foi o que a gente fez. E assim, nós sabíamos que se a gente fosse para o intervalo com aquele placar, nós com certeza nós teríamos aí uma derrota. Eu tenho certeza, pelo momento que a gente vive, a gente iria ter muita dificuldade de fazer o que fez. E assim, nós tivemos chance depois até de ter virado, mas nós tivemos momentos distintos durante o jogo, né? Eu acho que isso daí foi o que mais chamou a nossa atenção. Roberto, boa noite. A gente percebeu de novo no jogo de hoje, né? Isso é uma situação que tem acontecido com o Londrina. Quando ele tenta jogar um pouco mais à frente, ele até incomoda o adversário. E quando o Londrina deixa o adversário jogar, ele tem muitas dificuldades defensivas, né? E hoje aconteceu mais uma vez. É complicado, até pelo estágio que o time tem, de você tentar sufocar mais o adversário, tentar ficar mais próximo do gol do adversário, justamente por esses problemas defensivos que vão surgir. A situação de você ter a confiança, né? E você acabou de falar, é uma coisa que é uma realidade. Quando você está mais confiante, você acaba sufocando, marcando um pouco mais em cima, mesmo a gente sabendo que o Ituano, a grande jogada do Ituano é quando ele é sufocado. O que acontece? Ele tem uma válvula de escape com o Jefferson Paulino, foi meu goleiro, a gente sabia, ele repõe muito bem essa bola, ele acaba sendo até mais um jogador a mais de linha. E não é fácil de você sufocar o time do Ituano exatamente por isso, por esse atleta que a gente tem. Como a gente tomou o gol, não tinha outra situação, nós tomamos 2 gols, tinha que sair, tinha que adiantar, né? E nós acabamos adiantando as linhas e aí é onde que nós conseguimos os nossos gols. E depois no segundo tempo nós continuamos, tanto é que nós tivemos até mais chances do que o adversário. Claro que um jogo ou outro, uma bola ou outra, principalmente pelo retrospecto atual nosso, nós tivemos assim, deixamos algumas situações que eles acabaram também tendo chance. Lógico que não tem como uma equipe do nível do Ituano não ter 2, 3 chances, né? E nós tivemos, talvez faltou um pouco mais de tranquilidade, o momento que a gente vive na competição, para que nós pudéssemos até ter virado a partida, que moralmente seria muito bom para a nossa equipe no momento. Boa noite, Roberto. O que falta para o aqui? Eu acho que praticamente em cima de tudo aquilo que eu falei, né? Mais tranquilidade, um pouco mais de ímpeto, a gente ser mais decisivo em alguns momentos, né? Talvez acreditar mais, né, em si. Você vê que no primeiro tempo o gol, o pênalti, foi tudo sendo acreditado. O Paulinho acreditou, levou para dentro, jogada individual dele, e é isso que precisa nos atacantes. O Iago também tentou, o atleta ele tem que ser mais incisivo, principalmente jogando dentro de casa. Ele tem que acreditar mais no mano a mano, acreditar mais em si, acreditar mais na condição de machucar mais o adversário em termos de agressão, em termos de bola, de ir para dentro e tudo mais. Roberto, boa noite. Já pensando no futuro, né, até falando em que alguns ex-treinadores que passaram por aqui falavam, o Eduardo foi um deles, que o Londrina deixando de pontuar, óbvio, né, o prejuízo ele aparece e podemos reclamar no futuro. Mas a pergunta o jogo contra o Sport, vice-líder do campeonato,
é pensar em um pontinho fora de casa? Se você acaba dando antes, né? Se você der, talvez a gente até pegue, né? A gente pegaria. Mas é circunstância de jogo, né? A gente não sabe o que vai acontecer. De repente a circunstância, você fala assim, poxa vida, um ponto ele acabou sendo negativo pela circunstância do jogo. Então é muito circunstancial. Claro que a gente tem que sempre pensar, como a gente até estava comentando com o Claudinho, né? Se nós empatamos esse e de repente ganhar, a gente está dentro de uma média que a gente precisa, que é quase acima de 50%. Claro que nós temos que buscar, sabemos daquilo que nós vamos enfrentar, mas nós temos que montar nossas estratégias para buscar ponto. Hoje não pode, nós não podemos passar a rodada que a gente não pontue, né? A gente estava fazendo uma análise, se não me engano, a gente tem condição, quem sabe, em 1 ou 2 jogos de não pontuar, e o restante tudo você tem que fazer pontuação para a gente atingir perto aí dos 40 pontos. Então tem que estar sempre pontuando e de preferência 3. Roberto, bem, boa noite. Eu acho que você falou, lógico, mas você acha que já teve um pouco da cara que você queria do time? Pelo pouco tempo que você teve, lógico, é muito pouco tempo, mas teve um pouco da tua cara e também aproveitando, você ganha um tempo até o jogo do esporte. Portanto, isso vai ser benéfico para você conseguir ainda mais dar essa cara. Da gente conseguir ter alternativas, né? Hoje nós tivemos assim muito dentro daquilo que nós treinamos, que o pouco foi treinado, tanto de marcação como de subir linhas, como também de opções que nós tivemos, né? Como vocês viram, em muitos momentos a gente estava trabalhando num 4-2-4 ou quem sabe num 4-4-2. Eu gosto de ter uma variação e a gente não tem tempo de você treinar tudo, não tem como em 2-3 dias, né? Então a gente assim tentou fazer, claro que a gente vai ter mais tempo, nós temos que traçar estratégias, né? Trabalhar, e eu acredito que dê para trabalhar. E quanto àquilo que a gente gostaria, eu acredito assim que em muitos momentos teve, a gente conseguiu, você vê que nós demos carrinho, dividimos, a gente foi para acabamos sendo agressivo, o lado individual, mental, eu acredito que isso daí foi uma coisa até que fez com que a gente buscasse. Em muitos momentos, se a gente mentalmente estivesse fraco, a gente não buscaria nem esse empate, que a gente sabe que o Ituano, quando está ganhando, ele tem um time muito veloz na frente e poderia nos causar um estrago muito grande. Então eu acredito assim que nessa parte mental, concentrado, buscar, acreditar sempre, fazer uma partida decisiva, eu acredito que isso eles tenham comprado essa ideia. Consequentemente, restou aí 10 jogos, né? O time ainda segue nessa média de 7 vitórias para tentar essa permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Você acredita que dentro desses fatores emocionais que você tem citado, a questão da ansiedade pode atrapalhar um pouco nesse processo também, até pelo número de finalizações que o Londrina teve hoje, poderia hoje ter saído tranquilamente com a diferença de 2, 3 gols no placar contra o Ituano? Sim, com certeza. Você vê que teve uma bola, eu posso citar, não gosto muito de falar individual, né? Uma bola do Rodrigo, por exemplo, ali dentro, né? Às vezes um pouco mais de calma, tranquilidade, ele estaria sozinho no gol, nós acabamos até de ver o lance ali. Então aí entra, eu só citei o atleta para poder te ilustrar a pergunta que você fez. Então talvez faltou um pouco mais, né? Dessa tranquilidade, ansiedade e tudo mais, a gente tem que saber controlar. Nós tivemos um grande número de finalização, isso daí foi uma parte boa. E aquilo, né? Preciso dizer que todo torcedor, vocês viram, a gente teve as nossas falhas que nos levaram a ter tomado. A parte boa, que foi, como eu disse, a mental e de ter buscado, conseguido até o empate, e tivemos a chance de fazer. Aí faltou talvez essa tranquilidade, um momento que a gente vive de ansiedade, todos nós estamos querendo, os jogadores estão querendo, ela acaba prejudicando, mas a gente tem que trabalhar esse lado, a gente vai ter um pouco mais desses dias aí, né, para que a gente possa trabalhar e a gente conseguir entregar essas partidas, essas vitórias que até você acabou de falar aí.